No Saber Direito desta semana, a professora Gisele Welsch apresenta o curso de Precedentes Judiciais. São 5 aulas com foco na previsão legislativa da técnica de julgamento e nos precedentes formalmente vinculantes. Você vai conferir também os detalhes da repercussão geral no recurso extraordinário, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, e a relevância da questão federal no recurso especial. A aula 1 começa agora. Olá a todos, bem-vindos ao programa Saber Direito. É uma alegria estar aqui. Eu sou a professora doutora Gisele Welsch e sou advogada, professora de Direito Processual Civil na graduação e pós-graduação. E vamos então tratar ao longo da semana, em 5 aulas, o importante e atualíssimo tema dos precedentes judiciais no nosso sistema processual civil brasileiro. Vamos iniciar então a aula 1 com uma introdução, introduzindo o tema e falando o que vem a ser o sistema de precedentes, onde ele está previsto e como está sistematizado na legislação processual civil. Bom, em primeiro lugar é importante referir que o sistema de precedentes judiciais, e o nome já é uma questão a ser colocada, na verdade é uma técnica, a técnica de julgamento via vinculação a precedentes judiciais, é uma técnica própria dos países de common law, países como Estados Unidos e Inglaterra. O Brasil foi internalizando essa técnica a partir de algumas mudanças que foram sendo instauradas no sistema, como, por exemplo, a inserção da súmula vinculante com a Emenda Constitucional 45 de 2004 e, mais recentemente, de forma definitiva, a partir da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 926 a 928, onde está prevista a técnica de julgamento via vinculação a precedentes formalmente vinculantes, que a gente vai examinar na sequência no artigo 927, estão ali elencados, Então, a partir da previsão do CPC, que a gente teve essa previsão no nosso sistema, e a gente pode referir que o Brasil, embora seja um país tradicionalmente de civil law, ou seja, a lei como fonte originária do sistema, também tem utilizado aí os precedentes judiciais, a jurisprudência com força vinculante, e não só mais persuasiva, como uma fonte de direito, E essa técnica de julgamento vem sendo, então, instaurada. Mas é importante referir que isso, de fato, vem sendo ainda acomodado no nosso sistema e, por isso, a importância, a atualidade de nós tratarmos, debatermos essa questão. Lá no CPC 2015, nós vamos observar algumas técnicas de operacionalização dos precedentes judiciais. E é por aí que nós vamos começar, então, agora, analisando na nossa primeira aula, como funciona essa operacionalização dos precedentes judiciais no nosso sistema, a partir da previsão da legislação processual civil. Então, em seguida, nós já vamos ter aqui a primeiro slide para nos mostrar, mas, como eu vinha referindo, essa técnica é uma técnica que tem essa inspiração do sistema de common law. Então, até vai ser bastante comum eu trazer aqui nessa apresentação, na nossa primeira aula, algumas expressões no inglês, porquanto, como eu já referi, essa é uma temática que veio, nós temos aí essa inspiração do direito estadunidense, do direito inglês, onde a técnica dos precedentes judiciais, de fato, já acontece de forma mais tradicionais, E no nosso sistema houve uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma que aconteceu a partir, especialmente, da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 926 a 928. O artigo 926 estabelece que a jurisprudência deve se manter estável, íntegra e coerente. O que isso quer dizer? Nós precisamos ter decisões judiciais sobre uma mesma matéria, uma mesma questão, no mesmo sentido. E, se é sobre uma mesma matéria, em âmbito nacional, de forma unificada. Nós precisamos ter unidade do direito. E, para isso, a técnica de vinculação a precedentes judiciais, e, claro, como eu já disse, essa expressão é uma expressão que não era própria do Brasil, inclusive a crítica na doutrina, se é possível dizer que nós temos realmente um sistema de precedentes judiciais, que seja um sistema de provimentos jurisdicionais vinculantes. Mas a ideia é passar de uma jurisprudência persuasiva, que só incentiva, que só mostra o caminho que o judiciário deve aplicar aos seus entendimentos, para uma jurisprudência que vincula. Ou seja, certas decisões devem ter força obrigatória, devem ser necessariamente observadas pelo Poder Judiciário
e, inclusive, pela administração pública. Tá? Dependendo do tipo de precedente, do tipo de decisão que nós estamos falando. Especialmente as decisões que são emanadas pelo STF, tá? Pela nossa Corte Constitucional. Tá? Mas essa mudança de paradigma é muito importante a gente referir. A gente passou, então, de uma jurisprudência que só incentiva, persuade para aquela que é obrigatória. E é claro que isso, na prática, ainda vem se acomodando, por isso que existem técnicas, tá? Que a gente vai olhar agora aqui, para que isso aconteça de forma mais efetiva, né? A técnica de vinculação a precedentes judiciais. Mas o 926 do CPC 2015 já apresenta a regra de julgamento. Então, o judiciário tem o dever de observar determinadas decisões, né? Especialmente decisões emanadas pelos tribunais superiores, STJ e STF, por dever de estabilidade, de integridade, manter a unidade do direito, não é? E coerência. E, claro, de preferência que essas decisões, esses entendimentos só se alterem se houver necessidade, se houver algum fator externo, social, econômico, cultural, que assim determine que seja necessário alterar esse entendimento. Se não, o entendimento firmado, né, pacificado, ele deve ser aplicado pelas instâncias ordinárias para que se tenha essa unidade, essa integridade e coerência do sistema. Nós temos um rol de artigo, no artigo 927 do CPC 2015, tá? Nós temos aqui, então, um rol de precedentes formalmente vinculantes, tá? Que a gente pode referir. Que são essas decisões, e aí que a legislação determina que seriam os precedentes, né, vinculantes. E por quê? Porque eles têm força obrigatória, têm força vinculante, eles não devem só ser uma sugestão para o sistema, eles devem ser justamente necessariamente observados e aplicados. E aqui a gente vai encontrar decisões, né, do STF em controle concentrado de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade. A gente vai ter os enunciados de súmula vinculante, que sabemos que são editados pelo STF, né? Essas súmulas são editadas pelo STF. Então, essas decisões que são emanadas pelo STF têm força obrigatória, inclusive vinculando a administração pública também e a todos os jurisdicionados, né? A todos os cidadãos. Na sequência, a gente vai encontrar, no inciso 3º do artigo 927, tá? Acordos e incidentes de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Nas próximas aulas, a gente vai falar cada uma dessas técnicas, tá? De forma particular. E em julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivos. Aí aqui a gente já está observando decisões emanadas pelo STJ, né? Também Tribunal Superior, mas não só pelo STF. Essas decisões têm eficácia vinculante para o Poder Judiciário. Tá? As decisões emanadas pelo STF têm também força vinculante para a administração pública e jurisdicionados em geral. E na sequência, nós temos mais decisões aí, elencadas nesse rol do artigo 927, né? Eu coloquei aqui o corpus 927, quando vocês forem olhar a legislação no site do Planalto, que é o site, né, oficial da legislação do Código de Processo Civil, vocês vão ver que existe lá o sistema Corpus 927. Lá no artigo 927, tem um linkzinho clicando, né, que é essa organização Corpus, que vai remeter para cada um dos incisos, vai mostrar quais são essas decisões, vai remeter para teses firmadas, por exemplo, em recurso especial repetitivo, em incidente de resolução de demandas repetitivas, para facilitar esse acesso, para facilitar essa consulta, né? Para facilitar essa consulta aí a quem está, né, evidentemente, olhando a legislação, quem está precisando ter esse acesso para fins da prática, da aplicação, né? E aí nós temos, então, também, no inciso 5º, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados os tribunais. Então, decisões que são dadas por órgãos colegiados especiais, como o plenário, corte especial, também são precedentes de eficácia vinculante. Também estão categorizadas essas decisões nesse rol aqui. Tá? E ainda ali, né, a previsão, então, dos parágrafos seguintes, que diz que nessa vinculação os juízes e tribunais têm que observar a fundamentação adequada, né? Tem que ter fundamentação completa, adequada, de acordo com o artigo 489, parágrafo 1º, certo? Porque, afinal de contas, são decisões que vão vincular, como eu disse, a todo o Poder Judiciário ou até mesmo a administração pública, no caso das decisões emanadas pelo STF, né? As que têm origem constitucional. E nós temos, na sequência, a gente vai ver isso com mais, né? Com mais especificidade, mas nós temos a possibilidade
de também modular efeitos, né, quando essas teses estão sendo firmadas pelos órgãos competentes, pelos tribunais competentes, a possibilidade de haver a modulação temporal dos efeitos, né? Porquanto, vejam, e essa é uma questão muito importante dessa temática que a gente, né, vai ver agora aqui também na sequência, nos próximos slides. Se nós estamos falando, né, de uma vinculação a precedentes, a decisões com eficácia vinculante, tá? Se existe essa questão de chamar de precedentes, porque não é uma técnica própria, originária do nosso país, né, da nossa tradição jurídica. Mas vejam que é delicado falar o judiciário instituindo uma norma que vai ter eficácia vinculante. Sempre tem aquele problema da ideia do judiciário legislando. E a gente sabe que no nosso país, por força da separação dos poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal, nós temos essa dificuldade. Não se aceita que o judiciário legisle, não é verdade? Mas aqui, na verdade, o que acontece é o Poder Judiciário exercendo função normativa. Tá? Então, o Poder Judiciário ele vai estar normativizando condutas, tá? Normativizando condutas em termos concretos. Ele vai, a partir de um caso concreto, de uma situação, ele vai dar uma decisão, vai aí proferir um entendimento, formando uma tese, né, a partir de motivos determinantes, a chamada ratio decidendi. A gente vai falar agora na sequência sobre isso, né, sobre os elementos que compõem o precedente judicial. E o principal elemento que compõe o precedente judicial é chamada ratio decidendi, razão de decidir, que são os motivos determinantes, é o núcleo essencial da decisão. É aquele fundamento jurídico que conduz para aquela decisão de fato, tá? E, por isso, vai ser essa parte do precedente que vai ter eficácia vinculante. Não é? Essa parte que vai, de fato, aí vincular. Tem outros elementos paralelos que são secundários, como chamado de obter dictum ou obter dicta, que são motivos, são também fundamentos importantes, mas que não são determinantes, para aquela solução que está sendo aplicada ao caso concreto. Mas o que eu queria dizer é que essa ratio decidendi, que é o núcleo essencial, que vincula de fato, que tem o efeito vinculante, ela vai ser aplicada de forma obrigatória. E isso é uma função, é o judiciário normativizando. Quando eu falo em função normativa da jurisdição, é bastante delicado por critério democrático, pela questão da separação dos poderes. Por isso que as técnicas de legitimação democrática na formação de precedentes são essenciais. Tá? A gente vai falar também na sequência, mas, por exemplo, a atuação na formação de precedentes, a intervenção de terceiros, de órgãos, entidades qualificados, da figura do amicus curiae, o amigo da corte, né, que podem contribuir, podem trazer aí aparelhamento técnico, podem trazer fundamentos que vão qualificar e vão robustecer e legitimar essa decisão. Né? Estamos tratando, por exemplo, de uma discussão de plano de saúde, validade de cláusula, né, de prazo de carência de plano de saúde. É muito importante convocar a agência reguladora que trata da questão, a ANS, Agência Nacional de Saúde, como órgão habilitado, técnico, para contribuir com a questão e dar a melhor decisão e também para fiscalizar posteriormente o cumprimento efetivo do que está ali decidido naquele precedente. Também a gente vai ver na sequência, mas nós temos aí as técnicas também de convocação de audiências públicas para legitimar democraticamente as decisões, mas esse fator é essencial na formação de precedentes judiciais vinculantes, que nós vamos ver depois em cada aula, quando a gente falar na formação em RDR, nos recursos especiais, extraordinários e repetitivos, que existe a possibilidade da convocação de terceiros, da manifestação de amicus curiae, da convocação de audiências públicas para trazer o debate para a sociedade civil. Tá? Então, essa é uma maneira de dar essa força democrática. Mas, falando agora aqui em específico da aplicação do precedente, da operacionalização. Tá? Então, a gente precisa se utilizar. E aí as expressões em inglês que eu comentei antes são por força dessa influência do sistema anglo-saxônico, tá? Para que funcione a técnica de precedentes no nosso sistema, nós precisamos, então, em primeiro lugar, verificar se é caso de aplicar aquele precedente. Uma vez formada a ratio decidendi, a razão de decidir, que é o núcleo essencial que vincula, que tem efeito vinculante, tem que se verificar se aquela solução que foi encontrada,
aquela solução, né, que está no núcleo essencial, que vai ter eficácia vinculante, se ela se aplica de forma adequada ao caso concreto, ao problema que chegou no Poder Judiciário. Se não tem alguma peculiaridade que vai fazer com que ela seja julgada livremente. Essa é a técnica do distinguish, tá? Verificação se o caso concreto que chegou ali se enquadra na ratio decidendi, na razão de decidir, né, do caso paradigma. O caso paradigma é aquele que já teve a formação do precedente, ou em sede de, né, recurso especial repetitivo, ou de formação de tese em incidente e resolução de demandas repetitivas, tá? Já foi formado ali, então já tem, tá, o caso paradigmático. Quando vem surgindo outros casos, aqui está tratando da mesma questão, discussão de cláusula contratual de plano de saúde. Tá? Então, se a carência, né, o prazo de carência estabelecido, se ele é válido, né? Se ele é um prazo, né, que realmente está compatível com as previsões legais, se ele não é inconstitucional, enfim. Tá? Então, digamos que essa é a questão ali que está contemplada, essa é a questão que está ali prevista, né, dentro da ratio decidendi, tá? É preciso ver se aquele caso concreto que chega ali, se aquele caso concreto, ele de fato, ele diz respeito, tá, àquela razão de decidir, aquele núcleo essencial já formado. E se ele é suficientemente resolvido daquela forma. Ou seja, se a solução que se encontrou lá no caso paradigmático, do precedente formado, né, na decisão em recurso especial repetitivo ou extraordinário repetitivo, não é? É preciso verificar se aquela solução resolve adequadamente o caso concreto. Ou se, como eu disse, se tem uma peculiaridade, se tem uma especificidade que demanda um julgamento específico, livre, né, mais pontual, tá? Essa análise se chama de distinguish, ou na tradução, distinção. O julgador vai verificar, né, se aquele caso ali tem uma peculiaridade que merece a distinção e, portanto, o julgamento separado, independente do precedente já afirmado, do núcleo essencial, da razão de decidir já afirmada no caso paradigmático. Então, ele faz essa análise, o julgador, né, o juiz singular ou nos tribunais, ele verifica, tá, se o caso ele é similar e, portanto, pode ser julgado de acordo com o precedente já afirmado, com a solução já posta na ratio decidendi do precedente já afirmado, ou se não, tem uma peculiaridade, estou fazendo a distinção aqui, é diferente, preciso julgar de uma maneira separada, de uma maneira diferenciada. Isso chama técnica de distinção, distinguish, tá? É um processo indutivo e empírico. O que isso quer dizer? Caso a caso é avaliado e, né, é do particular para o geral. É sempre a partir do caso concreto que chega para o juiz, para o julgador, né, que ele vai ver se a partir daquele caso concreto, se a solução que já existe do precedente, se ela cabe, se ela resolve bem o problema, se ela se aplica adequadamente para resolver o problema. Tá? Essa é a técnica do distinguish. Nós temos duas possibilidades aqui de realizar o distinguish. Tá? Tem a forma restritiva, ou restrictive distinguish, que é quando se interpreta a ratio decidendi, o núcleo essencial, os motivos determinantes que formaram aquele precedente, tá? De forma restritiva, tá? Então não se aplica no caso atual, porque, por exemplo, o juiz ou o relator no tribunal entendeu que aquele caso atual ele tem especificidades, ele tem peculiaridades que precisam ser consideradas, e aí só aquela fórmula, né, a moldura que consiste no precedente firmado, na razão de decidir, ela não resolve adequadamente o problema. Então, vamos ter que julgar livremente. Então, vamos restringir, né, a aplicação do precedente. E vai ter o julgamento livre. É importante dizer que pode acontecer do juiz entender, né, que, não, aqui eu acho que é o caso análogo daquele precedente já firmado que vem sendo aplicado quando se trata dessa matéria. Quando se trata da discussão de validade de cláusula contratual de plano de saúde. Tá? Então, digamos que
Tá? Digamos que daí essa é a matéria ali versada. Aí o juiz vai entender assim, no caso concreto que chegou, não, mas é mais uma ação revisional de contrato, né, de plano de saúde, essa questão já está posta, está pacificada via precedente, só vou aplicar o que está entendido ali, tá? E resolver aqui esse caso concreto. Pode que ainda, né, digamos que não tem precedente firmado ainda, mas tem um precedente que está afetado. Digamos que o precedente, a razão de decidir, vai sair de um recurso especial repetitivo. A gente vai falar nas próximas aulas, mas o recurso especial repetitivo, o recurso especial ou extraordinário repetitivo, é quando, né, tem multiplicidade, é uma matéria que se replica muito, se repete muito no judiciário, e aí o tribunal de origem, né, seleciona 2 ou 3 recursos representativos daquela controvérsia, daquela matéria, e manda para os tribunais superiores, se for recurso especial STJ, ou se for recurso extraordinário STF, né, manda para que se afete. Diz, olha, essa matéria é repetitiva. Usa esse como paradigma, processa bem, né, bem adequadamente, com diálogo, com intervenção de terceiros, participação da sociedade civil, com a atuação do amicus curiae, o amigo da corte, que aí pode ser pessoa física, jurídica, órgão, entidade, interessado que pode contribuir com aquela discussão, com aquele tema, para formar democraticamente, a partir de um diálogo democrático, o precedente judicial, que vai ser aplicado para vários casos presentes e futuros sobre aquela mesma questão, sobre aquela mesma matéria. Tá? Então, aí, esse caso, né, paradigmático, ele tem que ter amplo julgamento, debate, convocação de audiências públicas, se for o caso, né, para ouvir também a sociedade civil, promover esse diálogo democrático para não ficar aquela questão de que o judiciário tá, ditadura do poder judiciário, tá legislando, né, tá roubando a cena do legislativo, né, que não pode por causa da separação dos poderes, cláusula pétrea, como eu já referi anteriormente. Então, tá, pode acontecer desse recurso especial ou extraordinário repetitivo estar afetado ainda em trâmite, em julgamento, porque precisa ter esse diálogo, precisa ter toda essa reflexão para formar uma decisão que vai ter eficácia vinculante posterior. Se o juiz lá no primeiro grau recebeu essa ação, né, como no meu exemplo aqui de revisional de contrato de plano de saúde, né, discussão de validade de cláusula com relação à carência, cobrança de carência, tá? Não, mas tem já lá no STJ um recurso especial repetitivo afetado, pendente de julgamento. Só que é a mesma questão, é a mesma discussão de direito, né? Claro, tem que ser a mesma questão de direito. Se eu tiver que olhar para fatos, aí eu tenho que olhar caso a caso. Mas digamos que ele percebe e está afetado. Então, peraí, não tem ainda uma tese firmada, não tem ainda uma ratio decidendi, né, uma razão de decidir ali pronta para ser aplicada. O que tem que ser feito? Ele vai ter que daí, mas é igual, é a mesma discussão, é a mesma matéria de direito. Eu vou suspender esse processo aqui e todos os outros que tratem sobre a mesma questão, até que saia a tese lá no STJ, via recurso especial repetitivo, e eu aplique aqui por critério, né, de semelhança e, né, de acordo com a regra de julgamento via precedentes judiciais, como comanda o artigo 926 do CPC 2015. Né? Só que pode que o advogado da parte desse processo diga, não, eu não aceito, eu não acho que o caso aqui, que eu trouxe para o judiciário, ele se enquadra na mesma previsão, na mesma matéria que está em debate, naquele repetitivo, que ainda está pendente de trâmite no STJ e que ainda vai formar o seu precedente vinculante, a sua razão de decidir, não é? Não precisa o advogado concordar com isso. Ele pode, né, alegar a distinção daí ele. Ele pode dizer, não, mas aqui tem uma peculiaridade, tem uma especificidade que, né, determina que tenha que ter julgamento livre. Então, não tem que se aguardar, não tem que ficar suspenso, e essa suspensão, a legislação comanda que seja por 1 ano, tá? Mas é claro que esse prazo pode se prorrogar, porque a gente sabe que tem toda a questão, né, da demora, né, enfim, do congestionamento do Poder Judiciário e dos atrasos todos próprios dos julgamentos. Então,
pode que o advogado não concorde com essa suspensão e não concorde que a matéria seja exatamente a mesma. E aí ele vai ter que fazer toda uma fundamentação, uma argumentação para fazer a distinção, que é o distinguish, que eu referi antes. Tá? O distinguish pode ser feito ou pelo advogado, que não concorda, que tenha o julgamento via técnica de vinculação a precedente, porque argumenta que aquele caso presente tem uma peculiaridade, tem uma distinção, tá? E precisa ser julgado livremente, tá? Ou então o próprio juiz, quando recebe, né, esse aqui é um pouco diferente, vou julgar livremente, tá? Fazendo, como, né, a gente estava vendo aqui na técnica do distinguish, a restrição de incidência do precedente da razão de decidir, tá? Ainda, né, tem a possibilidade da extensão, né, ainda falando aqui da questão do distinguish, tá? Do distinguish, tá? Então, a gente tem a possibilidade de ou restringir a aplicação, né, da razão de decidir ou ampliar. Assim como, de repente, não é propriamente ali se entende que não é, né, a razão de decidir não resolve o caso concreto se julga livremente. Pode ser que o caso que chega não é tão igual, mas o julgador entendeu que resolve o problema. Então, ele amplia, né, ele faz uma interpretação ampliativa, tá, que é o ampliativo aí distinguish, e ele aplica o precedente no caso concreto, embora tenha algumas peculiaridades. Então, né, só para concluir essa parte do distinguish e antes de entrar aqui agora no overruling, tá? Existe a possibilidade de ter aí a interpretação ou restritiva, tá? Da aplicação da ratio decidendi ou ampliativa, tá? Ou não tem semelhança e vai se julgar livremente. E esse distinguish pode ser feito pelo juiz ou pode ser invocado pelo advogado, quando for o caso, no exemplo que eu referi. Ou, apesar de peculiaridades, se entende que aquela moldura da ratio decidendi pode resolver bem o problema. E aí, de forma ampliativa, se aplica a ratio decidendi ao caso concreto, tá? Essas duas maneiras de realização do distinguish, portanto. Ainda falando sobre as técnicas aqui de opersonalização dos precedentes, que são muito importantes, né? A técnica do overruling, ou então superação, na tradução, superação, né? Quando o precedente, ele é revogado totalmente, né? Ele tem afastada toda a sua eficácia vinculante e aí, claro, ele tem que ser substituído por outro. Quando é que isso acontece? Quando o próprio tribunal entende que é caso de substituir a tese firmada. Geralmente porque houve alguma mudança substancial em termos econômicos, sociais, políticos, né? E aí aquela tese que vinha sendo aplicada, ela não mais se justifica. É uma mudança de entendimento dos tribunais. E isso acontece, tá? Especialmente nos tribunais superiores, no STJ, no STF. Por isso que eu tenho a previsão aqui, 927, parágrafo 3º, tá? Por isso que eu tenho a previsão aqui, 927, parágrafo 3º, da possibilidade, já vou voltar aqui, mas só para a gente falar sobre essa questão, né, do overruling, tá? Onde é que está isso na nossa legislação processual civil? Eu tenho a possibilidade da modulação dos efeitos, né? Parágrafo 3º do artigo 927. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, STF, e dos tribunais superiores, STJ e demais superiores, né? Ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, IRDR, que a gente vai falar nas próximas aulas, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou, né, os recursos especiais repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. O que isso quer dizer? Em geral, a eficácia é ex tunc, né? Ela volta, é para trás. Mas, se se entende que aquela alteração de jurisprudência pode trazer uma repercussão grande, e isso é muito comum na seara tributária, por exemplo, quando vai mudar ali a exclusão, como a tese do século, né? A exclusão da base de cálculo do ICMS de PIS/COFINS. Poxa, isso aí está trazendo, né, enfim, uma repercussão econômica grande. Então, antes de mudar esse entendimento, que vai mudar cálculos e valores, né, e vai trazer repercussão para o fisco, para os cofres públicos, dá um tempo, né, ou a partir de quando? Não, essa decisão só vai valer daqui para frente. Essa alteração é daqui para frente. Os casos já pacificados, até em respeito à coisa julgada, segurança jurídica,
né, que são garantias constitucionais, a gente sabe, lá previstas no artigo 5º, né, da Constituição Federal, tem que se preservar o que já está decidido, as coisas julgadas já formadas. Então, é daqui para frente, e aí se modula no tempo. Né? Daí vai ter só a aplicação a partir do momento em que se mudou esse entendimento, a partir do novo, né, entendimento firmado pelos tribunais superiores. Então, essa previsão é bastante importante, né? Aí dá a possibilidade de modulação dos efeitos, né, temporais, tá? Quando tem essa superação de entendimento, né? Essa superação, essa revogação, ela pode ser total ou ela pode ser parcial, né? Que a gente, né, vai ver, chama overreading, né? Superação parcial, overruling, é a superação total, substituir o precedente, né? Quando ela é somente parcial, chama overreading, né? Que é só, eu não deixo aplicar todo o precedente, toda res decidendi, só parte, né? Só uma parte do conteúdo dela, que não tem mais adaptação social ou econômica, né? Que vai resolver adequadamente o problema na prática, tá? Uma questão bastante importante que também vem, né, aí do sistema anglo-saxônico, especialmente do estadunidense, que é a grande inspiração dos precedentes que a gente tem hoje acomodado no nosso sistema, né, a partir do CPC 2015, é a do anticipatory overruling, né, que seria a antecipação dessa superação. Muito importante que os tribunais de base, os tribunais de justiça estaduais, os regionais federais, né, que eles estejam sempre atualizados e conhecendo os entendimentos jurisprudenciais e as mudanças que acontecem, porque elas acontecem nos tribunais superiores, STJ, STF, para que se veja, por exemplo, com relação a uma matéria, né, e especialmente as matérias repetitivas, né, que vão levar à formação de precedentes. Então, relações de consumo, eu dei bastante o exemplo do plano de saúde, que é uma relação de consumo, prestação de serviço público, né, que gera sempre essa questão, questões tributárias, etc. É importante que daí os tribunais de base, as cortes de apelação, as cortes, né, ordinárias, elas estejam atualizadas para ver se os tribunais superiores, a Suprema Corte, se ela está mudando o entendimento, está em vias de mudar. Porque daí, se já está em vias de mudar, já vai se deixando também na base, nos tribunais de base, de se aplicar aquele entendimento. Né? Isso eu botei até aqui, é uma técnica muito necessária no nosso sistema. Tá? Porque, por exemplo, né, se já se sabe que a função dos tribunais de justiça estadual ou regional federal, né, se é de seguir o entendimento, e isso é dever, né, do STJ. O STJ é o tribunal que tem a competência constitucional de fazer a aplicação, né, a interpretação, a uniformização da aplicação da legislação federal infraconstitucional. Então, Código de Processo Civil, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. É o STJ que vai dizer como essas disposições têm que ser aplicadas em âmbito nacional, para uniformizar. Só que é bastante comum na prática, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidir diferente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre uma mesma questão de direito, né? Questão aí de, por exemplo, a validade de cláusula de contrato de plano de saúde. Dá uma interpretação por Código Civil ou por Código de Defesa do Consumidor diferente. O Tribunal do Rio Grande do Sul interpreta aquela cláusula de um jeito, aquela previsão legal de um jeito, e o Tribunal de São Paulo interpreta e aplica de outra forma. Isso pode? Não. Por critério de uniformização da jurisprudência, é uma lei única federal, vale para o Brasil todo, tá? Tem que ter aplicação aí unificada. Por isso que acaba, né, se gerando uma situação de recurso especial, a gente vai falar na sequência, nas próximas aulas também, de recurso especial, porque uma das hipóteses de cabimento do recurso especial é isso, né? Quando tem essa divergência jurisprudencial sobre a aplicação de uma legislação federal, né, infraconstitucional. Isso não pode, então tem que levar para o STJ pacificar e ter aplicação uniforme para todo, né, o país, porque é uma lei única federal que vale para todo o país. Então, claro, existe muito essa questão do STJ ter essa função,
né, uniformizadora. Então, as decisões que o STJ emana, os tribunais de base devem observar, porque, ao fim e ao cabo, são essas decisões que têm que ser aplicadas e seguidas. E especialmente se for em sede de um precedente. Então, se for um recurso especial repetitivo, tá? Que está ali elencado, a gente já viu isso no artigo 927, está no rol do artigo 927 do CPC 2015, como um precedente, né, formalmente vinculante, tá? E agora, às vésperas aí da instauração da relevância, né, do filtro recursal da relevância no recurso especial, a gente vai ter mais um precedente qualificado a ser formado no âmbito do STJ, que vai ter que ser observado pelos tribunais de base, pelos tribunais estaduais, regionais, federais. Isso aí é assunto de uma aula própria nossa, que é um tema bem importante, bem atual, né? Sobre a questão da relevância no recurso especial e a formação de um precedente qualificado. Mas, para concluir essa questão, né? A questão do antecipatório overruling, então, muito importante que o Brasil siga isso, né, que siga esse exemplo, porque se já está em vias de mudar a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, os tribunais de base têm que estar cientes disso, e é importante dizer que hoje é possível essa atualização. Como eu falei, tem lá no site do Planalto, no artigo 927, clica no link, aparece todos os precedentes já firmados, as teses, temas afetados. Existe os núcleos de gerenciamento de precedentes, tá? Então, no STJ tem um núcleo, tem um setor próprio que só faz a organização de todos os precedentes que já foram firmados ali, os qualificados, em sede de recurso especial repetitivo, né, em sede de incidente de assunção de competência. Eu vou falar nas próximas aulas também o que é um precedente qualificado no STJ, bastante importante. Mas tudo isso está categorizado, tem uma aba no site do STJ que o advogado ou, né, o jurisdicionado pode acessar e verificar. Então, esse controle, essa publicidade de precedente firmado, ou, né, quais são os temas afetados, o que está em vias de mudar, o que está em discussão nos superiores, isso é totalmente viável que seja acessado e conhecido pelos tribunais de base, e é desejável que isso aconteça de forma antecipada, para evitar que se aplique decisões que estão já em vias de serem substituídas, né, entendimentos que estão em vias de ser aí substituídos, né, em vias de ser aí superados, para evitar que ele tenha que ter recurso e ir até os superiores para dizer o que já está dito pelos tribunais superiores. Então, por critério de economia processual, de racionalidade do sistema, é importante a técnica do antecipatório overruling, né? Aqui, como eu disse antes, o prospective overruling, só para a gente, né, seguir aqui a nossa lógica, tá, da nossa aula, né, e concluindo também. Como eu falei antes, quando tem essa alteração do entendimento, né, da tese, então a modulação dos efeitos temporais é muito importante. A regra é o efeito ex tunc para trás, mas se for considerado que é preciso aí preservar a segurança jurídica, estabilidade do sistema, questões econômicas, como eu disse, né, vai mudar, vai trazer uma repercussão econômica muito grande. Tudo bem, pode, pelo artigo 927, parágrafo 3º do CPC 2015, pode ser atribuído, né? Pode ser atribuído aí efeito ex nunc, tá? Como acontece, por exemplo, no controle concentrado de constitucionalidade, que já é assim, né? Nas ações declaratórias de constitucionalidade, ou então declaratórias de inconstitucionalidade, né? A ADC e a DIN. Já tem essa possibilidade de modulação de efeitos visando a segurança jurídica, visando aí a preservação da segurança jurídica, tá? Do interesse social. Então, muito importante também na formação de precedentes e na alteração brusca de entendimento da justiça dominante, tá? Muito comum em questões previdenciárias, tributárias, como eu antes referi, nos tribunais superiores, né? E eu também falei da questão da superação parcial do overreading, né? É quando o precedente, a ratio decidendi, a moldura, o núcleo essencial do precedente, quando ela tem uma restrição de extensão, mas ela não é totalmente superada. Ou seja, não se substitui o precedente por outro. Daí o tribunal vai ter que emitir entendimento, né? Fazer um novo julgamento, emitir uma nova tese jurídica. Não, se aproveita que já tem, mas restringe a incidência. É uma superação parcial. Portanto, dá para aproveitar ainda aquele precedente, né? Então, não é o caso de superação total.
Mas, para concluir, né, essa parte aqui, então, antes da gente ir para o nosso quiz, né, que são 3 perguntas bem importantes e que resumem bem tudo que a gente falou aí a respeito de precedentes, sistema de precedentes, onde está previsto no nosso ordenamento jurídico, né, o que significa um precedente, quais são os elementos formadores dos precedentes, tá? Quais são os elementos formadores dos precedentes. Eu referi aqui que o elemento principal é a chamada ratio decidendi, a razão de decidir, que é o núcleo essencial, são os motivos determinantes, os fundamentos jurídicos que levam àquele entendimento, tá? E, importante dizer, essa parte, é esse elemento que tem eficácia vinculante, né? O binding effect, que é o efeito vinculante, tá? É essa parte que vincula, certo? Só a ratio decidendi. Por isso a importância de formar bem essa ratio decidendi, porque é ela que vai ter eficácia vinculante aos outros casos análogos, presentes e futuros, sobre aquela mesma questão de direito. Mas tem outros elementos, tem obter dicta ou obter dictum, que são os motivos secundários. São fundamentos importantes que levam àquela conclusão, mas não são fundamentais e não têm efeito vinculante, né? Então, essa parte não vai ter aí efeito vinculante. Importante falar das técnicas de operacionalização dos precedentes. Então, a gente tem a técnica do distinguish, lembrando, a distinção. Nem sempre vai ter que se aplicar cegamente o precedente, tá? Aí, aquela ratio decidendi, né? Ao caso concreto, não. O judiciário pode entender que aquele caso é diferente, tem uma peculiaridade e que merece julgamento livre, né? Específico, autônomo. Ou pode que o juiz tenha entendido que não, que aquele caso pode ser bem decidido pelo precedente firmado, que já existe, mas aí o advogado da parte não concordou com isso. Aí ele vai argumentar a distinção, dizendo, não, o caso tem peculiaridades, o caso tem especificidades e tem que ser decidido de uma maneira, né, própria, diferenciada. Então, muito importante nós repassarmos essas técnicas de operacionalização dos precedentes judiciais. Já falei agora aqui da questão da superação e a questão da distinção, né? Quando, na verdade, houver necessidade ou do julgador identificar que existe uma diferença da matéria do precedente firmado ou que está em vias de formação, afetado, e aquele caso concreto que chega para ser resolvido. Então, há uma peculiaridade, há uma especificidade que determina que vai ser julgado livremente. Então, o julgador, ele mesmo, fundamenta a distinção, distinguish. Ou não, ou o julgador entende que sim, vai suspender aquele processo para aguardar o tema que vai ser, que está afetado, que vai trazer o precedente e aplicar, por critério de regra de julgamento de via precedentes, e o advogado pode não concordar, o advogado da parte do processo atual, do caso concreto, dizer não, o caso tem especificidades, o caso tem peculiaridades que precisam ser consideradas em separado. Então, eu quero o julgamento livre, não quero a suspensão, quero que ele tenha o trâmite, continuado, independentemente desse precedente que está para ser formado, a matéria é outra. Então, tem 2 hipóteses, tá? A possibilidade de aplicação da distinção, do distinguish, de forma ampliativa ou restritiva, como a gente já falou, né? Quando dá para aproveitar, tem uma peculiaridade o caso, mas dá para resolver via núcleo essencial daquele precedente. Ou então, não, tem que realmente julgar livremente, porque é uma questão diferenciada, destacada, e não pode ser bem resolvido com justiça pelo precedente, afirmado ou que está em vias de formação. As técnicas de superação total, overruling, se altera completamente, se substitui, a tese firmada, aliás, a ratio decidendi firmada naquele precedente, e aí é muito importante a modulação de efeitos temporais nessa hipótese, tá? Para critério de segurança jurídica, preservação do interesse social, mas também pode ser que o precedente tenha uma superação parcial, overriding, Dá para aproveitar parte do precedente, ele não tem toda a sua eficácia ou toda a sua, toda a extensão da ratio decidendi não é limitada, parte dele pode ser ainda aproveitado e aplicado. Então, muito importante conhecer as técnicas de distinção, distinguish, superação, overruling, superação total, ou overriding, superação parcial, e saber que dentro de um precedente judicial
que é uma decisão, né, um provimento jurisdicional de eficácia vinculante, o núcleo essencial, a parte que vincula, que tem efeito vinculante, é chamada de ratio decidente, razão de decidir, que são os motivos determinantes fundamentais que levaram àquele entendimento. Os motivos paralelos, os fundamentos secundários, são chamados de obter dictum ou obter dicta. São importantes, levam àquele entendimento, mas não são fundamentais, não são decisivos para levar aquele entendimento, formar aquele precedente. E essa parte do precedente não vai ter eficácia vinculante. Tá? Então, essas questões são bastante importantes. Tá? Toda essa previsão a gente encontra nos artigos 926 a 928 do CPC 2015. 926 estabelece a regra de julgamento, tá? Via, né, precedentes judiciais. O sistema tem que ter o dever de integridade, de estabilidade, né, e coerência. Então, uma mesma matéria não pode ser tratada de forma distinta por tribunais do Brasil, porque isso fere a igualdade, isso fere a segurança jurídica, né? E a maneira que o nosso sistema encontrou para buscar essa unidade, essa segurança jurídica, essa racionalidade, foi a vinculação, foi por meio da técnica de julgamento via vinculação a precedentes judiciais. Aí eu tenho um rol no artigo 927, que nós lemos aqui, de decisões judiciais que vinculam, né? Em geral, decisões emanadas pelos tribunais superiores, STF, que no caso do STF vai ter, né, são os incisos 1º e 2º do 927, tem uma eficácia vinculante para todos, para judiciário, administração pública e jurisdicionados, e as decisões dos outros tribunais, o STJ, tribunais superiores, tá? Ou ainda dos tribunais estaduais, regionais federais, em RDR, em IAC, tá? E que vão ter também essa eficácia vinculante. Está tudo lá no 927 e a possibilidade de modulação de efeitos, a questão, né, da adequada fundamentação também é bastante importante e se aplica na sistemática dos precedentes judiciais de eficácia vinculante. Tá? Então, todos os ditames do 489, parágrafo 1º, também são muito importantes serem observados aí na sistemática de precedentes judiciais vinculantes. Então, vamos agora olhar nosso quiz, né, nossas perguntas selecionadas para aí tratarmos dessa parte inicial tão importante da sistemática dos precedentes judiciais vinculantes e que resume bem aí toda essa temática que foi referida. Então, a primeira questão que eu selecionei para nós verificarmos, vamos lá, sobre a composição de um precedente judicial. O precedente judicial é composto por elementos. Marque a alternativa abaixo que consiste na parte com efeito vinculante, que tem, né, que vai vincular os outros casos, que vai iluminar, que vai resolver os outros casos análogos, que tratem da mesma questão de direito. Nós vimos isso. Letra A, obter dictum ou obter dicta, que são os fundamentos, os motivos secundários. Tem força vinculante? É essa parte que vincula os outros casos? O núcleo essencial é a obter dicta? Ou seria a ratio decidente aqui na linha B, que é a razão de decidir, e essa sim, a razão de decidir é o núcleo essencial, é o motivo determinante, são os fundamentos que determinam que o precedente seja dado naquele sentido. Né? O relatório, na linha C, né? É o relatório que só vai relatar, fazer o resumo, né, da decisão, e em geral, por exemplo, né, numa sentença de primeiro grau, né? Ou aqui, na AD, ementa, né, ali no recurso especial, aquilo também que vai dizer qual é a matéria ali versada, é um resuminho, né? Aí do recurso, por exemplo, qual é a parte do precedente judicial que tem efeito vinculante, que tem, né, que é esse núcleo essencial, que é o motivo determinante e que vai ser aplicado a casos presentes e futuros sobre a mesma questão de direito. Qual é? Conforme nós vimos antes, é a letra B, claro, ratio decidente, é a razão de decidir, tá? É o núcleo essencial do precedente judicial de eficácia vinculante. Então, essa parte, né, nós tratamos bem, só para deixar bem firmado, entender quais são aí os elementos de um precedente judicial. Na sequência, a gente tem também aqui a questão, né, número 2.
Vamos lá. Ainda na técnica de sistematização, instrumentalização dos precedentes judiciais que nós tratamos na nossa aula, no sistema dos precedentes judiciais, a técnica de superação total de um provimento jurisdicional vinculante por outro, em razão da sua ineficácia e incompatibilidade com a realidade social vigente, denomina-se, então, quando um precedente ele é superado, substituído, porque ele não está mais resolvendo o problema na prática. Existiu, né, uma alteração, uma mudança significativa na economia, né, na sociedade, que determinou a sua substituição, a sua revogação, superação total. Letra A, overriding, que é a superação parcial, né, que é só quando supera parte do precedente, mas ele ainda pode ser aproveitado, ele não foi totalmente substituído. Letra B, anticipatory overruling, que é quando existe aquela necessidade, né, dos tribunais de base se esclarecerem, verificarem que o precedente firmado está em vias de ser superado, já está afetado, por exemplo, para ser modificado, para alterar a tese, né? Então ele vai ser, está em vias de ser superado, em vias de ser alterado, e é importante que os tribunais já vão se preparando para ir deixando de aplicar de forma antecipada, para evitar que tenha que ter recursos, né, que cheguem até os tribunais superiores para tratar do que já está dito, né, que já está resolvido. Então, seria essa aqui a técnica de superação total. Letra C, distinguish, a distinção, que é quando vai ser feito aquele sopesamento, né? Ou pelo julgador, que vai verificar que a matéria versada ali, naquele caso concreto, é um pouquinho diferente, mais específica do precedente firmado, da raça do precedente firmado, que tem que ser julgado livremente, né? Ou que, apesar de especificidades, dá para aproveitar e aplicar o precedente. É a técnica da distinção. Ou, letra D, overruling, que é superação total. É quando supera, quando vai editar um novo precedente, né? Vai revogar totalmente, tá? Porque está ineficaz, está incompatível com a realidade social vigente. Então, tem que formar um novo precedente, todo um processo novo de formação de uma nova decisão, de uma nova razão de decidir, res decidendi, para substituir pela anterior, cabendo, inclusive, modulação de efeitos temporais, né, por critério de segurança jurídica. Qual é a resposta correta aqui? Eu acho que está bem claro agora, que é a D, né? A técnica de superação total é a técnica do overruling, quando há essa substituição. Agora nós temos, então, mais uma pergunta, uma questão no nosso quiz. Número 3. Segundo o artigo 927 do CPC 2015, alguns provimentos jurisdicionais deverão ter efeito vinculante visando a uniformização da jurisprudência. Marca alternativa que representa um precedente judicial com eficácia vinculante. Aqui, basicamente, é lembrado o rol do 927. As decisões que estão elencadas ali no rol de precedentes formalmente vinculantes. Tá? Letra A, acordo de apelação. Está ali, que é uma decisão que é dada para o tribunal de base, né? Tribunal de segundo grau. Estadual ou regional federal. Não está. Letra B, decisão monocrática em agravo de instrumento, que é a decisão, né, que é dada pelo relator, tá? Também no segundo grau, tribunal estadual ou regional federal. Não está arrolada dentre as decisões 927. Letra C, acordo em incidente e resolução de demandas repetitivas, IRDR, tá? Inciso 3º do 927. Ou letra D, sentença e mandado de segurança, tá? Não está também. Então, qual é a resposta? Lembrando do rol do 927, que são, em geral, decisões dadas pelos tribunais superiores, STF, STJ, ou em sede de técnicas como o RDR, né, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou IAC. A resposta é a letra C, é o nosso gabarito dessa questão. Então, nós tivemos nossa primeira aula tratando dessa introdução sobre o tema dos precedentes judiciais, né, no sistema jurídico brasileiro. Então, nós vimos onde é que está previsto, 926 a 928 do CPC 2015, que estabelece a regra de julgamento dos precedentes judiciais, né, via vinculação a precedentes judiciais, não é? Como dever de buscar a unidade, a integridade e a coerência do sistema, né? E temos um rol de precedentes no artigo 927 do CPC 2015, tá? Que deve ser observado, seguido pelo sistema, né? De forma aí, obrigatória, né? Aquelas decisões
pelo menos até que alguns precedentes, né, sejam revisados, superados pela necessidade. E as técnicas todas para instrumentalizar de forma adequada, como a distinção, a superação total ou parcial, né? E qual é o elemento essencial de um precedente que vincula, que vai ter efeito vinculante, como é que se forma uma ratio decidendi, uma razão de decidir, né? E o que não tem eficácia vinculante, né? Que só tem força aí secundária com a obter dicta ou obter dictum. Então, são temas bem importantes que a gente viu na nossa primeira aula, concluímos com o quiz, que acho que deixou isso bem claro, né? Bem elucidativo, para que a gente possa seguir nas nossas próximas aulas sobre o tema dos precedentes judiciais vinculantes. Obrigada e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.